Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. A intenção desse canal é conversar sobre yoga, ayurveda, saúde, qualidade de vida, bem-estar, né? E o que a gente deve fazer para ter uma vida plena e saudável. Então, até agora a gente conversou um pouquinho sobre a parte teórica do yoga, né? Falamos sobre o Yoga Sutra de Patanjali, muito superficialmente, mas eu falei de onde tudo isso está sendo retirado. Falamos sobre os 8 passos, né, que a gente deve seguir para alcançar o nosso objetivo final, que é se lembrar que nós somos a felicidade, né? Falamos sobre as causas de sofrimento, que são os kleshas, que são os últimos 2 vídeos que, que estão no canal. E agora eu queria trazer uma coisa um pouquinho mais prática, para a gente sair um pouquinho da teoria. Então, eu queria conversar sobre os asanas, sobre as posturas, né? Muitas pessoas têm a sensação de que yoga é só asana, é só postura, né? Isso não é real. Como você viu em algum vídeo anterior, asana é só o terceiro passo, tá? Nesse caminho. Mas as posturas são muito importantes, porque talvez para conseguir entrar no estado de meditação, você precisa aprender a compreender, a controlar, né, as ondulações da mente, e as posturas são uma boa ferramenta para isso. Uma coisa que é importante você saber é que a sua respiração ela tem que estar conectada com o movimento. Então, se a gente está fazendo uma postura que tem que inspirar e crescer os braços, por exemplo, a respiração tem que durar 1 segundo depois do movimento acabar. E da mesma maneira, quando a gente vai exalar, a gente vai exalando, fazendo o movimento. Quando o movimento acabar, você ainda tem um pouquinho de ar. Então, esse é um bom exercício para você fazer durante a sua prática. Mesmo que você esteja trabalhando só 1 ou 2 posturas, que você esteja fazendo uma prática isolada, né, sem uma sequência completa, percebe se naquela postura, quando você monta a postura, como é que está a sua respiração. Existem posturas que a respiração fica mais difícil, né? No caso das torções, algumas retroflexões, algumas vezes quando a gente está com o abdômen e com o tórax todo apoiado no chão, isso limita também a expansão. Então é interessante também observar isso. Você pode contar o tamanho da sua respiração. Quando você está na postura sentada e está fazendo um pranayama, por exemplo, você conta o tamanho da sua respiração e você vai ampliando a sua respiração, tanto a inspiração quanto a exalação, e depois você vai usar isso na prática de asanas, né? Então é interessante entender que não existe asana sem respiração associada, tá? Se não está andando junto, você não está praticando yoga, isso é fundamental, tá? Então, por que criaram os asanas? Os primeiros relatos de yoga têm um selo que é uma figura de um bonequinho sentado na postura de lótus, meditando. Só que muitas pessoas não conseguem ficar sentadas no chão. Então, esse é um convite. Se você não pratica ainda, ou se você pratica e tem essa dificuldade, percebe como é ficar sentado por um longo período de tempo, né? E lembrando que postura, que asana, é uma postura firme, estável e confortável. Então, teoricamente, a gente entraria na postura e ficaria aqui imóvel por um longo período de tempo, que seria o tempo da nossa meditação. Então, criaram-se outras posturas que vão trabalhando o nosso corpo físico e, através da respiração, a gente vai purificando o nosso corpo. Então, funciona como Kriya Yoga, uma purificação do corpo físico, e assim a gente vai acalmando, aquietando, acessando a nossa mente. E aí acontece esses espaços de silêncio que são tão importantes para o nosso crescimento. Então, queria conversar um pouquinho sobre asanas, explicar um pouquinho, lembrar que yoga não é só posturas avançadas, que algumas posturas também a gente meio que tem aversão, lembra que eu falei? Que é uma das causas de sofrimento, a gente tem aversão a algumas posturas, e talvez essas posturas sejam as posturas que a gente mais precisa trabalhar, porque está fazendo, né, criando esse acesso a lugares em nós que a gente não deseja, que a gente não quer enxergar, que a gente ainda luta contra isso.
Então, se tem alguma postura que você não gosta muito, observa da onde vem o desconforto. É só cansaço físico ou isso está mexendo com as suas energias e por isso que você tenta fugir dela, tá? Então, sobre asana era isso que eu queria falar. Boa prática para vocês. Lembrando que a gente vai começar agora em janeiro de 2021 um projeto de aulas online, todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã. Então, se você deseja praticar com regularidade, se você quer criar esse hábito de prática para você, me manda uma mensagem para você poder fazer a sua inscrição. O valor está bem acessível, e é uma oportunidade da gente estar juntos, principalmente para aqueles que moram longe da minha cidade e não podem praticar comigo pessoalmente. A gente se vê por aí. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Namastê!